Olá, 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 meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, aqui é o professor Nelson França e eu vim para mais um vídeo de sacadas. Vou te contar uma história, é uma história um pouco longa, tá? Eu vou tentar resumir, mas vai demorar um pouco esse vídeo. A história de um menininho, em outro tempo, em outro lugar, em outra época da vida. E naquela época, um menininho muito pobre, entrou uma vez num mercado e viu a foto de um cavalo, um garanhão. A foto era bem detalhista, o cavalo, um corcel negro, com a musculatura toda bem delineada, os cabelos esvoaçando ao vento, um animal lindo, lindo. E o menininho disse assim, pensou assim: um dia eu quero ter um cavalo. E as pessoas olharam para aquele menininho e riram, né? E falaram para o pai dele, que estava na hora assim: será que ele ainda não sabe que ele é pobre? Talvez ele nunca tenha um cavalo, disseram as pessoas. E o pai disse assim: bom, isso só o tempo dirá, né? Sorte ou azar, só o tempo dirá. E o tempo foi passando e o menininho começou a trabalhar, arranjou um trabalho de criança mesmo, para ganhar uns trocados. Ele guardava esses trocados numa lata. E ele foi colocando lá os centavos dele, guardando tudo. E depois de alguns anos, ele ainda uma criança, um pré-adolescente, guardando ali. E quando ele foi ver, para ver se dava para comprar um cavalo, e não dava para comprar nem as ferraduras do cavalo. E os amigos do pai diziam assim: nossa, ele está se frustrando, ele nunca vai ter um cavalo. E o pai disse assim: olha, sorte ou azar, só o tempo dirá. E um dia, um viajante, um negociante de cavalos, passava por aquela cidade e entrou na cidade para descansar, para pegar guarita, né, para ficar numa pousada na época. E amarrou os cavalos num determinado local apropriado e soube da história do menininho. E foi até o menininho e negociou por um valor simbólico um potro, né, um recém-nascido que estava atrasando muito a manada. Ele disse: olha, tá aqui o potro. E quanto é que você tem aí na sua caixa, na sua lata? E o menininho abriu, derramou lá a lata e o cara não dava para comprar, mas o potro estava atrasando mesmo. Ele disse: tá, tudo bem, eu vendo o meu potro. E apesar de ser só um potro, um dia aquele potro ia se transformar num cavalo, né? E o menininho conseguiu comprar o seu cavalo. E as pessoas começaram a dizer assim: nossa, olha só, o seu filho conseguiu, né? Quem diria, ele conseguiu. Isso é que é sorte. E o pai respondeu: olha, sorte ou azar, só o tempo dirá. O tempo foi passando e o menininho tomava conta daquele potro como se fosse um filho. Fez um curral e colocava maçãs. As maçãs, o potro adorava comer maçãs, comia outras coisas também, mas ele gostava mesmo das maçãs. E todo dia o menininho levava maçã para ele, as melhores, as mais suculentas. E esse potro foi crescendo, o menininho não levantou a cerca e um dia ele pulou a cerca e foi-se embora, fugiu. O pirralho ficou desconsolado e as pessoas iam lá conversar com o pai e diziam assim: nossa, que azar desse seu filho, hein? O maior sonho dele simplesmente foi embora, era melhor nem ter conseguido o cavalo. E o pai respondia: olha, sorte ou azar, só o tempo dirá. O potro encontrou outros cavalos selvagens na manada, na selva, né, no campo aberto, e fez amizade, digamos assim, e cavalgou junto com esses cavalos. Só que ele sentia falta das maçãs. E um dia ele lembrou das maçãs. Já um cavalo feito, um cavalo formado, líder da manada, ele guiou a manada de volta para a aldeia, procurando as maçãs. E com isso ele trouxe toda a manada de cavalos selvagens para o curral do menininho. E de repente, da noite para o dia, o menininho não tinha cavalo nenhum, e agora ele tinha não só o cavalo antigo dele, que agora era um cavalo, como também uma manada de outros cavalos selvagens. E as pessoas diziam assim: nossa senhora, mas seu filho é um sortudo, seu filho é um cagado, como diz lá no meu interior. É que sorte! E o pai dizia assim: ó, sorte ou azar, só o tempo dirá. O menininho agora já era um rapaz, um adolescente vigoroso, e resolveu montar o seu cavalo, que tinha passado muito tempo no campo e tinha se tornado um cavalo selvagem. Ele montou o cavalo
E quando estava cavalgando pelo campo, o vento, o sol batendo no seu rosto, o vento alisando, afagando seus cabelos. O cavalo deu um pulo sobre uma parte do terreno, o menino caiu e quebrou as duas pernas, mas quebrou em vários lugares. A medicina da época não conseguia consertar as pernas dele e ele ficou de cadeira de rodas. E as pessoas foram lá prestar condolências a esse rapaz, não era mais um menino, esse rapaz. Foram prestar condolências, poxa, que pena, que fatalidade. E o pai dizia sempre, sorte ou azar, só o tempo dirá. Veio a segunda, não vou dar tempo não, tá? Não vou dar tempo não, mas estourou uma grande guerra. E os homens daquela aldeia foram convocados para essa guerra. O menininho não foi convocado porque ele não podia andar. O rapaz, né, agora. Ele não podia andar, não tinha como ir para a guerra. Todos os rapazes daquela aldeia foram convocados para a guerra e nunca nenhum deles voltou da guerra. Todos morreram. Menos o menininho. Sorte ou azar? Às vezes a gente faz um concurso público, ou na verdade nem é só para concurso, né? Para a vida. A gente se dedica tanto a uma coisa e ela não vem. É o que eu chamo de frustração pós-prova. O cara vai lá e entra com sede. E às vezes ele se prepara errado e nem sabe que está se preparando errado. Às vezes ele está seguindo uma dica que ele viu na internet que nem cabe para ele ou para ela, né? Nem cabe para você. E você se prepara e você dá o seu máximo, mas esse máximo não é suficiente. Deixa eu fechar aqui uma torneira, porque essa torneira está me dando nos nervos. E às vezes você se prepara e nem dá para você mesmo. Pronto. Perdoe-me por ter interrompido seu raciocínio. E vem aquela depressão que eu chamo de depressão pós-prova. Depressão pós-prova é um termo que eu estou cunhando agora, tá? E eu queria que você lembrasse disso. Sorte ou azar, só o tempo dirá. Alguns alunos, às vezes, me mandam um e-mail, às vezes um e-mail de lamentação, às vezes um e-mail desaforado, às vezes um e-mail, só constatando, às vezes um e-mail de agradecimento e em relação a mim isolada. Eles dizem assim, poxa, Nelson, mas essa isolada é muito cara, né? Caramba, Nelson, R$1.000 em constitucional administrativo em 2 matérias? Esquece dos bônus. Vai inclusive aumentar agora, mas isso é absurdo, que caro, você não lembra que concurseiro é liso e não sei o que, blá blá, bicho. Sorte ou azar, só o tempo dirá. Talvez não seja sua hora de fazer mesmo. Quem fez e quem está fazendo está gostando, o feedback é muito legal. Eu de vez em quando eu posto depoimentos aqui, né, de alunos, e é massa, é bacana. Agora, lembra disso. E Isolada foi só um exemplo, né? A questão do coaching mesmo que eu lancei agora há pouco, é um ticket bem caro. E cara, você não pode fazer agora, sorte ou azar, só o tempo dirá. Talvez não seja para você mesmo. Eu acredito muito em Deus, né? Eu boto muitas coisas na mão de Deus. Não sei em que fé, não sei qual é a sua fé, mas pensa nisso. Sorte ou azar, só o tempo dirá. Certo? Eu fico por aqui hoje. Um beijo no coração. Se você gostou dessa sacada, deixa um comentário. Curte essa página, esse canal. Ah, eu estou assistindo no Facebook, tá? Curte essa página aqui no Face e isso vai me orientar para as próximas sacadas, tá bom? Fico por aqui hoje, beijo no coração, a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.